Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para o nosso devocional de hoje, que vai ser uma mistura de devocional com o nosso Pelo Que Sou Grata, que era o nome desse quadro antes, em que eu agradecia pelas coisas incríveis que tinham acontecido no meu mês, das pequenas até as grandes, mas hoje esse vídeo é um pouco diferente. Eu tava agora assistindo um vídeo da Vi Rocha, que é uma youtuber que eu amo, que além de cristã, ela fala sobre moda de um jeito muito particular. Ela é engraçada, ela é dinâmica. Eu adoro a Vi Rocha. Eu acho que ela é muito, sei lá, ela me passa uma paz, uma luz, assim, muito legal. E eu acompanho ela em todas as redes sociais. E ela fez esse vídeo sobre 2019. Ela fez uma lista de coisas boas de 2019. E esse vídeo dela falou comigo de uma forma diferente. Eu decidi fazer um vídeo baseado no vídeo dela, só que com as minhas impressões. Enquanto eu assisti esse vídeo da Vi Rocha, veio uma palavra na minha cabeça na hora, um versículo, e lendo esse versículo que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os outros versículos abaixo meio que confirmavam muito tudo que eu queria transmitir aqui para vocês. E o versículo fala do 18 até o 23. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu vi o vídeo, enquanto essa palavra veio no meu coração, eu fiquei fazendo um balanço sobre o meu ano de 2019. Eu sei que a gente já está em fevereiro, eu estou um pouco atrasada nesse conteúdo, mas Deus fala no nosso coração quando Ele tem que falar. Então, Ele falou e eu vim trazer aqui para vocês. E aí eu pensei sobre todo o meu 2019 e pensei sobre o final de 2019. Sempre que chega no final do ano, a gente começa um super muro de lamentações, reclamando de todo o nosso ano, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos problemas. E eu resolvi fazer um balanço de 3 áreas da minha vida, que é a espiritual, a área profissional e a área psicológica, que são 3 pilares da minha vida, né? A minha área familiar, pessoal, de relacionamento, graças a Deus, não são áreas que me trazem grandes transtornos a ponto de me desestabilizar. Mas essas 3 áreas são áreas que me desestabilizam. E os acontecimentos que rolaram com essas áreas em 2019, que eu poderia muito bem olhar no final de tudo e falar assim: nossa, foi cansativo, foi puxado, eu queria logo que esse ano acabasse, fosse embora, e eu não aguento mais, 2019 foi horrível, foi um ano pesado, e transmitir essa mensagem, porque tiveram muitas situações pesadas. Mas fazendo um balanço dessas situações pesadas, eu aprendi tanto em 2019 que eu acho que supera e compensa tudo o que eu passei. É aquilo da gente enxergar o bem no mal e a gente dar graças por tudo, sabe? Nós darmos graças por tudo, porque tudo tem um propósito, gente. Tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Então eu separei aqui esses 3 pontos da minha lista para conversar com vocês. E o primeiro deles foi a minha área profissional. Foi o meu primeiro ano trabalhando só com o YouTube. Foi o meu primeiro ano como autônoma. O meu primeiro ano sem renda fixa. O meu primeiro ano com relação a toda essa experiência que era totalmente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu trabalho desde os 17 anos com carteira assinada e eu nunca tinha estado nessa posição. Eu passei por várias situações complicadas e uma delas foi com relação ao crescimento das minhas redes sociais. Já falei inúmeras vezes aqui pra vocês, mas o crescimento pra gente é importante por conta das marcas que veem a gente e se baseiam nos nossos números. E óbvio que eles vão ficar com as pessoas que têm maiores números. E isso desestrutura muito a gente ao longo do nosso trabalho, né? E também porque quanto mais números, mais eu consigo a independência financeira através do AdSense. E esse ano foi um ano que as minhas redes sociais estagnaram muito. 2019 foi um ano de muita
Foi um ano que eu não vi muitas coisas acontecerem, nem no canal, nem no Instagram. Eu fechei alguns trabalhos, mas foram pouquíssimos. Lá pro Instagram, que pro YouTube eu não fechei nada. E o YouTube, que era uma rede social que crescia super rápido aqui pra mim, estagnou de uma forma surreal. E eu fiquei muito desesperada, eu fiquei muito angustiada e aflita, tentando entender por que isso estava acontecendo, o que eu estava fazendo de errado, onde que eu estava falhando, eu estava me doando mais e mais e cada vez mais, tentando inovar em conteúdo e pesquisando coisas novas e sempre interagindo com vocês. Gente, me manda as ideias que vocês têm, me falem o que vocês querem ver. Eu tava assim muito desesperada, tentando entender essa queda, essa pausa no canal, né? E, enfim, gente, isso me desestabilizou de uma forma muito grande. Eu fiquei muito apreensiva, fiquei com medo de não dar certo, fiquei com medo de, sei lá, de não conseguir, de não ter mais ideia, de não conseguir produzir, de não conseguir ir pra frente, não dá, sabe? Até que num determinado momento eu percebi que Deus tinha colocado esse sonho no meu coração, Deus tinha me confirmado esse sonho, então eu tava no caminho, eu só precisava aprender alguma coisa, algum propósito tinha naquilo tudo. E no final das contas, assim, depois que terminou o ano e eu fiz um balanço, que eu sempre faço um balanço, de crescimento das redes sociais e tudo mais, eu percebi que foi um dos anos que o canal mais cresceu. A gente bateu 90k em 2019. Eu não tenho 3 anos de canal, vou fazer 3 anos de canal em final de março e eu já tenho quase 100 mil pessoas me seguindo. E isso pode parecer muito pouco para quem costuma bombar assim no início, mas para quem caminha devagarzinho, a passos de formiga, como é o meu tipo de público, sabe o quanto que é difícil alcançar os 100k, o quanto demora para alcançar esse número tão expressivo. E, gente, eu sei que pode parecer uma grande besteira para vocês, mas tentem pensar nesses números como um grande objetivo do seu trabalho, do trabalho que você faz na sua vida profissional. É a mesma coisa para mim, tá? Então, são conquistas profissionais que acontecem ao longo do nosso trabalho e são provas da nossa dedicação, do nosso esforço, do quanto que a gente vai atrás para conseguir trazer um conteúdo cada vez mais incrível para vocês. Então, isso me balançou muito. Mas, quando chegou ali no finalzinho de outubro para novembro, que eu tava assim muito desesperada, eu inclusive tirei uma semana de férias, eu não postei nenhum conteúdo porque o meu emocional tava muito abalado naquele momento e eu queria realmente parar, sair da situação e pensar de fora, conseguir fazer uma análise mesmo geral de tudo que estava acontecendo, conversar com a minha líder, conversar com os meus amigos e entender tudo, que também me ajudam muito nesse processo, tá? Lembrando, gente, que mais uma vez que ainda é muito novo para mim trabalhar apenas com o YouTube. Eu tive que abrir mão, de certa forma, abdicar de outras coisas. Eu tive que entender que o meu caminho não era mais o outro que eu estava e foi um caminho que eu investi muito para estar. E eu tive que cancelar aquele caminho, sabe? Não posso mais seguir por aqui e aceitar que eu não podia mais seguir e vir para esse novo caminho e me deparar com esses bloqueios me fizeram pensar se eu não estava errada. Mas, como eu disse para vocês, tudo isso aqui foi uma confirmação de Deus na minha vida de que eu estava no caminho certo e que eu ia conseguir alcançar pessoas através desse caminho. Então, eu consegui enxergar o ponto principal, né? E dar graças por tudo que estava acontecendo. Por mais que não tenha sido um boom de crescimento como eu gostaria que fosse, já que eu estava me dedicando 100% àquilo, eu cresci muito, foi um dos anos que eu mais cresci, eu tive um retorno incrível de vocês, eu tive
muitas conquistas legais aqui nas redes sociais. Eu tive um dos melhores anos de produção de conteúdo em que eu me doei 100% e eu consegui pensar em coisas novas, em edições novas, em coisas que eu podia melhorar, em novas ideias e me reorganizar e fazer o que eu estava amando fazer, o que eu amo fazer hoje. Então isso era o mais legal, sabe? Esse era o bem dentro do mal. A gente tem as angústias, a gente tem os problemas, óbvio, mas o maior precisa ser o bom e não o ruim. O maior precisa ser o que você está vendo de incrível naquela ensinamento, naquele caminho, naquela lição que você está tendo. Então foi essa lição que eu tive, sabe? Que vai ser no tempo que tem que ser, o crescimento vai acontecer no tempo que tem que ser. E que mesmo que eu não consiga enxergar e eu consiga só ver problema, as coisas estão acontecendo e Deus está me entregando bênçãos que eu não estou enxergando porque eu só estou vendo as coisas ruins. Então eu posso fechar 2019 com um balanço de que o meu lado profissional deu muito certo. Eu consegui organizar a minha rotina, eu consegui aprender a lidar com esse trabalho, eu consegui me apaixonar ainda mais por fazer o que eu faço, eu consegui uma meta numérica muito expressiva de 90 mil seguidores, foram mais de 30 mil inscritos no canal no ano de 2019, pessoas aqui, esse canal é super nichado, a gente fala só de cabelo natural, a gente dentro de cabelo natural tá dentro do nicho de Noilopu, nicho pequenininho, e mesmo assim eu consegui pessoas que gostam do meu conteúdo, que estão aqui por mim e que compartilham tudo que eu coloco aqui, que me dão força, que me dão apoio. Então foi o que de bom eu trouxe de 2019 da minha área profissional. Da minha área psicológica, que foi super abalada por todas essas mudanças que eu contei pra vocês, do trabalho que eu fazia e agora tô fazendo, né, a diferença dos dois mundos e as coisas, os traumas que eu tive que superar, as coisas que eu precisei tratar. Foi um ano que eu voltei pra terapia. Foi um ano de muitas crises de ansiedade, foi um ano de muitas angústias, foi um ano que eu pensei que eu esperava que as minhas crises de ansiedade não fossem acontecer, mas elas estavam lá e elas aconteceram agora por um novo motivo, porque por mais que você saia do ambiente, se você não trata também o seu problema, ele continua. Então foi um ano que no início eu tive muitas e muitas crises de ansiedade, muitas noites sem dormir, muitas noites em claro, mirabolando mil coisas na minha cabeça, de coisas catastróficas que não iam acontecer, mas que eu pensava. E a terapia, ela conseguiu me estabilizar de uma forma incrível. Então eu poderia focar aqui na parte ruim, que foram as crises. Eu tive crises na rua de pânico, eu saí no meio do cinema desesperada, em pânico. Ai, gente, foram tantas situações que a ansiedade me abateu e me abalou de uma forma absurda, de eu ter um cansaço físico por conta do meu emocional estar abalado. Mesmo assim, foi um ano de descobertas. Mesmo assim, foi um ano que a terapia me ajudou a lidar com esses problemas e com essas questões da ansiedade. Foi um ano que eu consegui equilibrar um pouco mais isso na minha cabeça. Foi um ano que, além da terapia, eu conheci a yoga, que me ajuda muito quando eu tô mais ansiosa. Então, as minhas crises foram reduzindo significativamente até o final do ano. Então, nos últimos 6 meses eu tive, acho que, uma crise de ansiedade. Eu tive até inícios de começar a ficar ansiosa, mas a terapia me trouxe algo que é o autoconhecimento e o autocuidado e identificar os momentos, né, que eu tô entrando em crise. Eu hoje faço a psicanálise, antes eu já fazia o TCC, e esse ano foi um ano que eu consegui realmente botar em prática o que eu estava aprendendo na psicanálise e tratar muitos traumas que eu tinha, tratar muitas questões que eu tinha, entender os fundos dos meus problemas, tratar, perdoar, seguir em frente. Foi um momento de muita descoberta interna minha, de me conhecer, de saber me equilibrar, de saber como levar as coisas, como caminhar com a ansiedade, entendendo o meu jeito e
tentando melhorar para encontrar esse equilíbrio. E eu acho que eu finalmente cheguei numa fase que eu posso dizer que a minha ansiedade está bem mais equilibrada. E eu falo isso com muito orgulho e muito feliz. Porque, gente, só quem tem ansiedade, depressão, sabe o quanto é difícil você ter uma vida normal, sem ficar o tempo todo pensando lá na frente, sem ficar o tempo todo vivendo uma vida que ainda não aconteceu e deixando de viver o agora, deixando de viver a sua vida hoje, deixando as coisas passarem. Então, são muitos anos lidando com esse problema e esse ano que passou, eu senti que do meio para o final eu consegui caminhar para o equilíbrio. E esse é o bom dentro do ruim. Apesar de todas as crises, de todos os momentos super difíceis, eu poderia, mais uma vez, focar só nessas crises e em todas. E eu tive crises horríveis, assim, crises que eu nunca havia tido. Eu poderia focar nelas, mas olha o tanto de coisa que aconteceu que é muito melhor, que foi muito mais grandioso e que me agregou muito mais dentro dessa jornada. Então, eu só posso agradecer mais uma vez por 2019. Por fim, a minha área espiritual era uma área que estava meio negligenciada, ficou meio negligenciada por um tempo. Eu estava, como eu disse para vocês, num ambiente de trabalho pesado que estava me adoecendo e eu não tinha o relacionamento com Deus que eu gostaria de ter, por culpa minha mesmo, tá? Não vou culpar as circunstâncias só não, eu também sou culpada, eu não buscava por N motivos e vocês com certeza devem ter passado por algum momento desses em que você meio que se afasta de Deus e você sente que é muito pior. Porque com Deus, gente, é muito mais fácil. Você estar com Deus nos momentos difíceis é muito mais fácil. O fardo se torna muito mais fácil de carregar, porque você entende os propósitos, você sabe que aquilo é uma fase, é um momento e ele vai passar, em algum momento ele vai passar. Então é o momento de você aprender, é o momento de você entender o que Deus está querendo dizer com aquilo e entender o seu propósito. Em 2019 foi um ano muito bom nesse sentido. Eu não consegui fazer um monte de coisas que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter entrado no voluntariado, no trabalho missionário. Eu gostaria de ter me dedicado mais às minhas células. Eu gostaria de ter feito muito mais coisa. Mas, mesmo assim, as poucas coisas que eu fiz me encheram o coração de alegria, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar um último dia no projeto social da igreja e há muito tempo eu tenho esse desejo de me voluntariar em alguma coisa e eu nunca faço porque não tem tempo, porque, enfim, mil coisas. Será que eu vou saber lidar, meu emocional e etc. E aí a minha líder de célula me chamou para ir lá para fazer a cobertura, né? Filmar, fotografar, fazer as entrevistas e assumir o papel de jornalista um pouquinho para a igreja. E eu fiquei encantadíssima com tudo, assim, eu fiquei muito animada, eu amei participar, eu amei ter o contato, eu amei ver como que a gente consegue ajudar pessoas, como que a gente tem como ajudar, sim, mesmo com todas as circunstâncias, não precisa ser em dinheiro, pode ser com a sua mão de obra, com o seu conhecimento, pode ser com qualquer coisa, sabe? Você pode ajudar. E eu fiquei com muita vontade, agora eu vou entrar no Ministério de Evangelismo da igreja, porque foi algo que tocou demais o meu coração. Deus já tinha mostrado para mim o propósito do evangelismo durante as minhas células aqui em casa, né? E eu decidi dar esse passo à frente. Então, o emocional, gente, ele acaba te boicotando no sentido espiritual também, porque você começa a pensar um monte de besteira, Deus não tá me ouvindo, Deus esqueceu de mim, Deus não liga pra mim e tal. E, mano, Deus foi surreal esse ano, assim. Deus me supriu em todos os sentidos. Deus foi perfeito em tudo que Ele fez, em todas as coisas, em todos os momentos que eu vivi esse ano de 2019, até os mais difíceis. Eu tirei coisas, assim, inimagináveis de ensinamento. E eu só tenho a agradecer pelo ano, sabe? Eu sei que o ano pode ter sido muito pesado para você. Eu sei que
nem todo mundo tem os mesmos privilégios que eu tenho, e olha que eu não sou a pessoa mais privilegiada do mundo, mas eu sei que hoje muita gente não consegue enxergar uma coisa boa no meio da ruim, porque tá tão afundado, sabe? 2019 foi um ano que eu tive muito contato com pessoas que tentaram suicídio, e eu consegui perceber o quanto as pessoas estão precisando de amor, sabe? O quanto as pessoas estão precisando se amar, o quanto as pessoas estão precisando amar o próximo, o quanto as pessoas precisam ser respeitadas, o quanto as pessoas precisam ser tratadas. E eu não falo só espiritualmente, as pessoas precisam ser tratadas psicologicamente, tá? E eu fiquei pensando nas dores dessas pessoas, delas não conseguirem ter esse privilégio de enxergar o bom dentro do ruim, delas nunca conseguirem ter esse insight, sabe? De, nossa, eu preciso sair desse buraco e respirar. E eu gostaria muito de poder dar a mão e ajudar essas pessoas. E a única forma hoje que eu enxergo aqui na internet é com os meus vídeos. Então é a ferramenta que eu uso para tentar alcançar você. Então, se você também está passando ou passou por um 2019 muito difícil, tenta ter esperança de que 2020 vai ser melhor. Tenta buscar o fôlego, a força, que você busque em Deus ou no que você acredita. Eu te peço para acreditar em Deus porque é a minha fé, então que você consiga tirar de Deus essa força para sair desse buraco e buscar ajuda, buscar uma forma de conseguir esse autocuidado, esse autoamor e entender que você precisa se amar. Deus deixou 2 mandamentos pra gente, muito simples. Jesus, quando subiu aos céus, pediu pra gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não se ama. E se amar é um mandamento. E é o que eu desejo pra vocês. No final desse vídeo, desculpem eu ter me emocionado aí, gente. Tentei segurar aqui, mas enfim. No final desse vídeo, eu queria te pedir para você fazer essa lista também. Não precisa ser só esses 3 tópicos. Você pode fazer com quantos tópicos você quiser. Pega todas as coisas difíceis que aconteceram na sua vida em 2019 e tenta enxergar coisas boas que você possa tirar disso para 2020. Vamos tentar fazer um ano que quando a gente chegue no final, a gente não fique falando o tempo todo que foi muito ruim, que foi muito pesado, que foi muito difícil, que as coisas não andam, porque às vezes a gente tá, na verdade, a gente não tá enxergando, sabe? Na verdade, a gente tá aqui travado, ó. Com os olhos fechados e não está enxergando, que a gente pode extrair coisas boas das coisas ruins e dos momentos difíceis, tá? Eu não estou diminuindo a sua dor, não estou diminuindo o que você está sentindo, é legítimo tudo isso, tá? Até porque eu passei por muitos momentos difíceis no ano também, mas a gente precisa resistir, a gente precisa buscar essa força para a gente conseguir sobreviver e não sentir essa vontade que eu tenho visto tantos jovens, tanta gente da minha idade ou mais novo que eu, desistindo da vida, sabe? Desistindo de tudo, gente. É muito triste, é muito triste. E é muito triste ver, assistir e não poder fazer nada. E é muito mais triste ver, assistir e não sentir nada por essas pessoas. É isso, gente. Esse é o nosso devocional de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e até o próximo. Tchau!